Fala galera, quem tá falando é Charles Oliveira, atleta do UFC, campeão dos pesos leves. E hoje eu vou estar comentando um pouco sobre a minha última luta, que foi a luta que rendeu, né, o nosso cinturão, tá bom? Antes da gente começar, essa luta ela tinha que ser realmente dessa mesma forma que ela aconteceu. Porque valorizou o jeito que eu venci, né? E a gente mandou mais um recado pra divisão. Bora lá? O momento, eu acho que todos nós estávamos esperando, né? Esse momento na hora que o Bruce estava falando, né, apresentando a gente, né, os patrocinadores, eu pensei que eu ia ficar nervosaço, mas estava muito tranquilo, cabeça no lugar, como eu falei, cabeça e coração estava tranquilo. Foi bom demais esse momento. Ele começou anunciando meu adversário, Michael Chandler, que é um cara que merece todo o respeito do mundo, duríssimo, ex-campeão do Bellator. Chegou no UFC com toda a moral, né, total. Então, porra, lotado, 20 mil pessoas assistindo a gente, caralho, mano. O legal foi o seguinte, eu fui o primeiro cara que comecei a fazer o card fechado, né, que foi em Brasília, quando chegou a época de pandemia. E eu fui o primeiro de novo na luta principal, fazer aberto, né, 20 mil pessoas. Então, porra, foi muito da hora, muito legal. Pensei que ia entrar completamente vaiado, mas não, tinha muita gente gostando da gente lá também. Então, porra, foi muito da hora. Eu gosto de fazer a luta principal, me sinto bem, né, lotado. Cara, o que eu mais gosto de tudo foi, tipo, depois que a gente parou pra ver, né, o espírito que eu tava, com a mente de campeão, verdadeiramente com a mente de campeão, cabeça no lugar, focado, né, eu sabia da dificuldade que ia ser, o quanto duro ia ser, mas, cara, desde o começo, cabeça no lugar, focadaço, sabe, com o espírito verdadeiramente de campeão mesmo, sabe, tava com o espírito de campeão de verdade, sabia de quantos anos, né, a história, tudo que passou, né, foi da hora, cara. A hora que o homem começou a anunciar, porra, falando meu nome, porra, foi da hora. Como sempre, fui lá no centro, né? Metei o adversário, a todos que estavam na arena, forma de respeito, né? E saiu o jiu-jitsu que me trouxe a isso, né? Então, porra, cumprimentei o Bruce, vamos pra cima, vamos pra guerra. Tava pronto. Habit chamou os dois do centro, me cumprimentou. Respeitoso, ele é um cara respeitoso, né? Tava no caminho da luta ali, tava os dois bem. Cara, esse momento na hora que, tipo, ele tava abaixado, olhando assim, ó, não via a hora de começar, mano, não via a hora de começar. Como eu falei, os dois andam pra frente, né? Comecei pelo primeiro chute na panturrilha ali dele muito forte, né? E, mano, o Wesley muito perfeito, já bateu, já quicou, já levantou. As frontais, como o Lima falou, que ia funcionar bastante, né? Parando ele ali o tempo inteiro. A luta tava muito boa, né? Os dois só andavam pra frente, né? Chutei de novo na panturrilha, só agora ele só bloqueou, tomou uma joelhada de encontro minha. Só que eu acho que o que eu comecei errando aí, o round, foi que eu comecei mais a abafar. Tipo, não tava jogando de encontro com ele, sabe? Eu tava abafando a luta. Consegui botar ele pra baixo, coisa que todo mundo falou que eu não iria botar ele pra baixo, né? Eu mostrei o quanto que a gente vem evoluindo na parte, né, com o Wesley, com o meu jiu-jitsu, né? E ele vinha abafando, sem pressa, como o Macaco falou pra mim, não esteja pressa no chão, vem abafando ele. E, pô, aquilo que a gente sabia que ia acontecer, ele ia me dar as costas, eu peguei as costas dele aí. Nesse momento das costas eu errei, quando eu peguei as costas dele ali, porque eu peguei as costas, era pra ter ficado abafando ele, Mas foi duas coisas, eu errei e ele também, né, um cara duríssimo, faz o trampo acontecer perfeito, tava bem tranquilo também ali, eu tava bem encaixado também nas costas dele. Levantou-se, jogou pra trás comigo, isso valorizou bastante também a luta na hora que se jogou pra trás. Não, se não me machucou porque eu tava colado com ele, então tipo, no momento que caiu os dois juntos, não teve muito impacto. Eu acho que era pra mim ter ficado aí esse tempo aí abafando ele no chão, mas ele foi um cara malandro, ele matou o meu pulso. E nessa que ele acabou matando o pulso, né? Nessa que ele matou o meu pulso, ele acabou conseguindo girando ali. Foi uma luta boa, ficou nas costas durante um bom tempo ali, eu batendo nele, abafando ele. Tava bem pra mim ali a luta. Ele, na minha cabeça, ele é um cara que ele tem um round duro, né? Um round bem duro, né? Fiquei nas costas batendo, costela, cabeça. E aí ele acabou girando. Né? E aí quando ele acabou girando, ele quase caiu no triângulo meu, né? Tentei fazer uma transição ali, tentei levantar, não acabou no dano, confortável no chão, todo mundo sabe, eu gosto de ficar no chão, aí eu não ligo muito não. E eu também tava com meio que um receio de entrar dentro da guarda ali,
ficou, pô, tomando as pedaladas e tal, minha, né? E aí ele ficava meio que esperando o momento certo pra poder entrar e tal. Mas toda vez que ele vinha, eu pedalava de encontro ali, pegava no rosto, na boca do estômago dele ali, tá? E ficamos no momento, levantei, e aí voltei de novo, a errar, né? Que é, quando eu falo de errar do que? Na hora que ele batia, eu só bloqueava em vez de eu jogar de encontro, né? E aí acabou ele acertando um pedradão na tampa da minha nuca ali. Nesse momento, muita gente falou que eu tava, né, inconsciente, só que se você pegar todas as do Michael Chandler, como eu falei, a gente mapeou ele, né, todos os pontos dele. Toda vez que ele bateu em alguém que o cara caiu, ele matava com a mão e ele continuava batendo porque ele batia muito atrás da tampa da nuca. Então, quando eu realmente tomei uma pedrada ali que eu acabei sentindo, eu fiquei no chão mexendo a cabeça para ele acabar não pegando, né, não conseguindo matar e sair. E no melhor momento eu consegui voltar a fazer guarda ali. E nesse momento que ficou fazendo um guarda ali, ficou bom pra mim, que fiquei fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, né? Que é o meu jiu-jitsu, lógico, acabou tomando as pedradas, né? Ele começou continuando batendo, mas é como eu falei, né? Essa luta tinha que acontecer dessa forma, pra me mandar um recado pra divisão, que eles podem bater, mas eles têm que bater muito duro, porque se eles não bater duro eu não vou cair, né? Então, mais uma vez a gente mandou um recado pra divisão. Cara, esse finalzinho de round aí, esse último minuto aí foi duro, porque ele tava o tempo inteiro, né? Tentando jogar as mãos ali, tentando pegar, mas também já estava bastante cansado já ele já. Tava bastante ofegante quando eu consegui abafar ele segurando, trazendo pra mim, né? Ele já estava cansado, né? E ficou nesse time aí. E, porra, eu pedalei bastante quando ele vinha de encontro, né? Consegui matar ali uns golpes deles ali, trabalhei algumas porradinhas de baixo também, de baixo pra cima, né? Fiquei abafando ele o máximo que eu podia abafar, pra poder fazer o trampo acontecer. E, cara, acabou me cortando ali. Teve um momento ali que ficou por cima, que foi uma das coisas que eu achei que não tinha necessidade, que quando ele colocou a mão no meu rosto, ele acabou colocando a mão os dedos nos meus olhos. E eu acho que não tinha necessidade de fazer isso, mas faz parte. Às vezes tá no calor da luta e você nem sabe o que tá fazendo. E o mais impressionante é que quem entende de luta vai entender o que eu falei agora. Quando acabou o round, eu levantei como se nada tivesse acontecido e eu fui direto pro meu corner. Então isso mostra o quanto que eu tava consciente, o quanto que eu sabia o que eu tava fazendo na luta, né? E, cara, sentei, né? Escutei bastante meus professores, né? Falar o que eles tinham que falar pra mim. Cara, e a gente voltou pro segundo round, né? 100% bem, né? Tá mostrando o replay aqui de novo do primeiro chute, foi perfeito. Quando ele quicou pra frente, eu chutei, cara, ele caiu e já levantou. Aí mostrou o momento que ele se jogou de novo pra trás comigo. Como eu falei, foi uma coisa bonita, ficou bonito de se ver, mas nada que iria me machucou, qualquer coisa do tipo. A mão também que acertou atrás da nuca, mostrou agora o momento aí. Eu perdi esse round, mas eu perdi esse round, né? 10-9, eu não perdi ele 10-8, igual os jurados pegaram e falaram, acho que foi loucura isso daí. E aí a gente voltou pro segundo round, como se nada tivesse acontecido, né? Pronto pra luta, e aí a gente começou a lutar como a gente deveria ter lutado no primeiro round. Quando ele batesse, eu respondesse, né? Como foi agora no momento aqui, ó. E aí eu passei agora a sequência, mandei ele direto, ele acabou esquivando e pegou o cruzado. Quando pegou o cruzado, fiz aquilo que é chutebox, sentimos o cheiro de sangue. E, cara, só andei pra frente, batendo, cotovelo, joelho, e acertei os cruzados. E, porra, nocauteamos, pulei a grade, né? Falei, mano, com o Joe Rogan, mano, falei com o Dana White, falei pro Joe Rogan, só agradeci, que ele é um cara que, porra, 1000 anos aí falando de mim. Falei pro Dana White que ele não precisava trazer ninguém, que eu tava aqui, que eu tava pronto, que não era mais um menino, era um homem no meio dos leões, pra ele acreditar em mim, porra. E aí depois saí comemorando com todo mundo, gritando, tumultuando, abracei os amigos. Tava feliz demais, né? Tinha se tornado campeão do UFC pesos leves e a sensação muito louca, é diferenciado, bagulho. Nunca vou esquecer desse momento, nunca mesmo. O Macaco me levantou nessa hora e, pô, o público inteiro aplaudiu, então, porra, foi da hora. 20 mil pessoas assistindo, você ser aplaudido de pé, né, numa reviravolta, né, porra, foi bom demais, agradeci muito a Deus pela oportunidade que Deus estava me dando e, porra, foi da hora. E aí tá passando o replay de novo, joguei direto de encontro nele, acabou não pegando, voltei cruzando. Essa sequência eu fiz muito aqui, muito com Cissão, muito pegando de encontro, porque ele joga muito pesado a mão também, então a gente acreditava muito que essa minha mão de encontro ia entrar, e se ela não entrasse, o cruzado ia pegar de encontro, e daquilo que a gente faz dentro do tatame, a gente faz na luta, então, porra,
foi foda, deu certo. Mano, ele saiu correndo desnorteado e procurando com a mão esquerda. Foi sensacional. Eu estar sentado nessa primeira fila entre Conor e Dutch, vamos ver quem vai ganhar. Galera, brigadão, essa luta, porra, foi sensacional, a gente ser campeão dos pesos leves, várias sensações, várias emoções, 11 anos de história, chegou o nosso momento, a gente merecia isso e agora vamos eternizar isso durante um bom tempo. Valeu!